Dia 14 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Convide Jesus para um café, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, parte B, e versículo 19. Então, aqui nesse versículo que nós lemos que Deus enviou Jesus, e por meio de Jesus, por meio do ministério de Jesus. Qual foi o ministério de Jesus? Vir a essa terra, pregar o reino de Deus, mostrar por meio dos milagres que de fato ele era o Filho de Deus e o próprio Deus, na Trindade como Deus Filho, e trazer para nós a reconciliação com Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Quando Jesus veio nessa terra, anunciou o reino de Deus e depois operou os milagres, mostrando que ele era o Deus Filho dentro da Trindade, e ele se sacrificou por todo o mundo, entregando a sua vida na cruz e derramando o sangue dele, ele deu a todos a oportunidade de receberem Jesus e esse sacrifício e serem perdoados dos pecados, e dessa forma ter a reconciliação com Deus. Então a reconciliação nos coloca novamente como amigos de Deus. Leva-nos para muito mais do que uma amizade. Leva-nos a ter Deus como nosso Pai. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, está escrito que aqueles que chegam a Jesus se aproximam de Deus com o direito, com a oportunidade de dizer Abba Pai. Abba Pai significa papaizinho, que a palavra Abba traz o diminutivo. Então, Abba Pai é como paizinho, papaizinho. Então, por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e podemos chamar a Deus de paizinho, de papaizinho, tendo intimidade com Deus numa profunda reconciliação, graças ao ministério de Jesus. Então a mensagem de hoje diz: convide Jesus para um café. Quem sabe você está sobrecarregado, sobrecarregada de problemas, preocupações, mas você já convidou Jesus para tomar um café com você? Experimente sentar-se à mesa, pegar o seu café, colocar um banco na sua frente, uma cadeira, e dizer: Jesus, senta comigo hoje e fala comigo. Abre os meus olhos espirituais, os meus ouvidos, para que eu possa estar sensível para ouvir a sua voz, o meu coração para que eu possa sentir o que o Senhor quer de mim, como resolver essa situação. Então convide Jesus para um café. Convide Jesus para ajudar você naquilo que você não sabe como resolver, mas muito melhor do que chamar Jesus só nos momentos de problemas, é você que está num tempo de vitória, de alegria, de promoção no trabalho, de notas boas na escola e na faculdade, de crescimento financeiro, tirar esse tempo de café e dizer: Jesus, senta comigo hoje, porque hoje eu estou aqui para
ouvir a sua voz, falar com o Senhor, ler a sua palavra, aprender mais de ti, conhecer mais do teu reino. Eu quero que o Senhor esteja mais perto de mim. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. O apóstolo Paulo se tornou um agente de transformação entre Deus e o homem. Foi o maior pregador de todos os tempos. Ele escreve para os cristãos de Corinto em sua carta e diz que nós também temos o ministério da reconciliação. Isso não diz respeito à religião, pois a religião, quando seguida de forma demasiadamente dogmática, afasta o homem de Deus. No passado, a imposição de severos dogmas no cristianismo afastou o homem de Deus. E ainda hoje, o fundamentalismo religioso tem afastado muitas pessoas do Criador. As religiões estão contaminadas quando não põem Deus e o amor dele como centro de tudo. Ao nos lembrarmos de que o pecado nos separa de Deus, compreendemos o motivo de precisarmos da reconciliação que Cristo nos provê. Quando vemos os milagres realizados por Jesus descritos nos evangelhos, percebemos que em cada um deles Jesus agia como reconciliador de Deus Pai com cada filho. Vemos Jesus mover-se de forma intencional, e cada pessoa que buscava algo em Jesus, por mais que não compreendesse, fazia uso das mais simples palavras para expressar sua necessidade e seu anseio. Isso nos revela que o Deus da reconciliação é um Deus de relacionamento. Assim como um amigo se assenta para conversar e tomar um café com outro, Jesus espera que você o chame para essa conversa, a fim de se reconciliar com ele e viver uma nova vida. Ao convidar Jesus para esse café, não se esqueça de que ele reconciliou o mundo consigo mesmo e não levou em conta os pecados da humanidade. A frase de hoje é: no final, você ainda vai olhar para trás e agradecer. Então, se você tem passado por algum momento que você não tem entendido, no final, você ainda vai olhar para trás e agradecer. Deus sempre sabe o que está fazendo com a vida de cada um de nós. Ele sabe o que precisamos aprender e no que precisamos crescer, para que possamos transbordar. Ele quer que você transborde. Transbordar é compartilhar o que você tem recebido com abundância. Deus tem abundância para derramar sobre você, mas Ele quer que você transborde tudo o que você tem recebido dele para que outras pessoas possam também chegar-se a Ele. Hoje é o dia 104 de 365. A leitura bíblica é o Salmo 44 e a palavra-chave é reconciliação. Aqui a frase completa é: no final você ainda vai olhar para trás e agradecer. Acredite, Deus não falha. Deus sabe o que Ele está permitindo na sua vida e para que essa permissão dele vai frutificar na sua vida. Então, hoje é o dia 104 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 44 e a palavra-chave é reconciliação. E agora faço um convite para você que de repente se afastou dos caminhos de Deus e também para você que nunca aceitou a Jesus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração, nós confessamos os nossos pecados, pedindo perdão e entregamos a nossa vida para Jesus, porque é Ele que morreu por nós na cruz, por toda a humanidade,
e quando você recebe Jesus na sua vida para ser o Senhor da sua vida, para salvar você dos seus pecados, então você é reconciliado com Deus. Você passa a ter mais do que amizade com Deus, você passa a ser um filho, uma filha de Deus, que pode até chamá-lo de paizinho, tendo intimidade com Ele. Então, você que nunca fez essa oração, entregue a sua vida hoje a Jesus, e você que estava afastado, agora reconcilie com Ele. Faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida está no céu. Nesse livro são registrados os nomes dos que aceitam Jesus. Haverá um dia em que todos comparecerão diante de Cristo para serem julgados. Aqueles que estiverem com o nome no livro da vida vão entrar diretamente nos céus, porque da mesma forma que um filho entra livremente na casa do seu pai, aqueles que são filhos entram na casa, no reino dos céus. Vamos orar e depois da oração nós vamos fazer a leitura bíblica. Senhor, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos porque o Senhor veio nessa terra e o Senhor entregou a sua própria vida para que recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Com o sacrifício que o Senhor fez na cruz, nós recebemos a purificação diante de Deus e agora somos filhos de Deus e podemos chegar a Deus e chamá-lo de paizinho, de papaizinho, tendo amizade, tendo intimidade, tendo a filiação com Ele. Honramos e agradecemos ao Senhor por essa bondade e misericórdia. Apesar das nossas misérias, o Senhor nos recebe com o seu coração, nos limpando, nos perdoando, nos purificando e nos trazendo para o teu reino. Então agora pedimos que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Amém e amém. Leitura bíblica, Salmo de número 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Esse versículo 3, nós colocamos um destaque em verde, porque esse versículo revela a humildade do povo de Israel. Quando esse Salmo 44 diz: os nossos pais foram abençoados, mas ele diz aqui, eles não conquistaram a terra pela sua espada, não foi pela força deles. Eles aqui reconhecem que foi pelo braço do Senhor. Então ele diz, eles não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então, ele está reconhecendo que foi Deus que deu a vitória para os pais de Israel. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia,
e louvamos o teu nome eternamente. Selá. Então aqui, do versículo 1 até o versículo 8, o Salmo 44 fala que eles estão felizes pelas bênçãos, pelas vitórias, pela derrota dos inimigos, porque Deus está com eles. A palavra selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro de louvores. Cada salmo é um cântico, é um hino que é cantado entre o povo de Israel ou que é recitado nas sinagogas. Então, o selá aqui significa pare e pense naquilo que você acabou de cantar, naquilo que você acabou de recitar. Então aqui é uma pausa para dizer assim: Deus cuida de nós. Ele derrota os nossos inimigos. Ele mostra a sua destra, o seu braço, a sua luz e nos protege e nos livra e guarda de todo mal. É isso que essa pausa quer chamar a atenção. Vale a pena ter a confiança em Deus, porque Ele cuida, guarda, livra, derrota os inimigos e Ele nos abençoa em tudo. Agora, no versículo 9, nós vemos que existe uma mudança de tom. O salmista começa a falar de um tempo em que Deus rejeita Israel. Então surgem castigos. Veja o versículo 9 em diante. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então tu nos fazes a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio. Por provérbio significa por humilhação. Então tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. Por movimento de cabeça entre os povos significa que os povos olham para Israel e meneiam a cabeça, agitam a cabeça de um lado para o outro, dizendo assim: como que pode Israel ficar desse jeito como ficou? 15. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Então aqui no versículo 15 e no versículo 16, ele diz que quando ele está na frente dos inimigos, ele fica com o rosto em confusão. Ele está confuso diante da vergonha, da humilhação dos inimigos. Aí o versículo 17, que nós colocamos em verde, traz o destaque: por que aconteceu essa desgraça? Tudo isto nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos houvemos falsamente contra o teu conserto. Então aqui no 17, ele fala: veio toda essa desgraça, mas apesar de toda essa desgraça, nós não nos esquecemos de Deus. Não fomos falsos com Deus. Não fomos falsos contra o teu conserto. Conserto com C significa pacto, significa aliança. Então nós mantivemos a nossa aliança. 18. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, quer dizer, dos teus caminhos. Ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Aqui nesse versículo 19, ele mostra que a situação de Israel era terrível. Quando ele fala: tu nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor?
Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até o chão. Então levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Ele termina pedindo para que Deus se levante em auxílio do povo de Israel. Esse último verso mostra a confiança que ele tem em Deus. Ele sabe do poder de Deus e que quando Deus se levanta, Deus dá a vitória. Então, mesmo passando por um tempo de opressão, eles continuam confiando no Senhor. E eles pedem: levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Então, misericórdia significa que Deus, mesmo com as nossas misérias, nós temos muitas misérias, somos miseráveis, ele abre o coração para receber a nós. Então, ele faz exatamente isso, abre o coração e nos recebe apesar dos nossos pecados. Por isso que devemos estar com Jesus. Ele fez isso, ele nos reconciliou com Deus. Ele veio e deu a vida dele em nosso lugar para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Quando ele se levantou na terra para dar a vida por nós, ele trouxe salvação para nós. Essa é a mensagem. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.